Bom dia a todos e a todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos paroquianos e paroquianas, você também que nos acompanha aqui na nossa cidade e também em outros lugares. Estamos vivendo as alegrias a nossa catequese hoje, a nossa direção espiritual, nós vamos falar um pouco, não poderia ser diferente, sobre o fato da ressurreição do Senhor. O fato da ressurreição do Senhor. E estamos dentro da oitava da Páscoa. A festa da Páscoa, o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, é tão importante que a igreja prolonga este dia por 8 dias. É chamado oitava da Páscoa. É como se fosse um dia só, como se fosse uma festa, é uma festa só, dividida em 8 dias. Só tem 2 casos assim na liturgia. A Páscoa e o Natal. Por isso nós celebramos também a oitava, quando estamos no tempo do Natal, a chamada oitava do Natal. É um evento essencial, a ressurreição. Aliás, a ressurreição é a festa mais importante ainda que o Natal. Às vezes as pessoas pensam que a principal festa da nossa igreja, do cristianismo, é o Natal. Não. É a morte e ressurreição do Senhor. É a Páscoa. É a sua passagem, né, da morte para a vida. Nós rezamos sempre no credo que no terceiro dia, na nossa profissão de fé, nós rezamos que no terceiro dia ressuscitou dos mortos. O nosso catecismo da igreja diz, né? Anunciamos-vos a boa nova. A promessa foi feita a nossos pais. Deus já realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Aliás, uma dica de leitura para esse tempo é o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali tem toda a história da igreja primitiva. E lá em Atos 3, está escrito: anunciamos-vos uma boa nova. A promessa foi feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Portanto, amados e amadas, a ressurreição de Jesus é a verdade culminante. É a verdade culminante da nossa fé em Cristo. É a verdade culminante. Não existe cristianismo sem a fé, a crença na ressurreição. Né? Nele nós vivemos, nós nos movemos em Cristo ressuscitado. Nós vivemos, nós nos movemos, né? E nós somos. A ressurreição de Jesus, diz o catecismo, repito, é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã. Quem participou da missa hoje, aquela frase, né, de Maria Madalena: vide Dominum, viu o Senhor, vivida e crida e vivida, né, como verdade central
pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição e estabelecida também pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. O catecismo diz que a ressurreição, pregada juntamente com a cruz. Claro, com a ressurreição, Jesus vence a cruz, mas a cruz faz parte. Aliás, a gente tem que ter cuidado. Hoje vivemos nos dias modernos, vivemos a teologia do triunfalismo, Nós queremos muitas vezes Jesus sem a cruz. Até nas nossas igrejas mesmo, muitas comunidades nossas hoje estão usando um Cristo, um Cristo sem a cruz, um Cristo ressuscitado. Nada contra, evidentemente. Agora, o problema é a gente tirar Cristo da cruz, da nossa vida, tirar a cruz da nossa vida. E Cristo só chegou ao triunfo, só chegou à ressurreição, mas passou pela cruz. Nesse sentido que eu estou falando. Não é que nós gostemos de cruz, nem o próprio Cristo gostou. Meu Deus, por que me abandonastes? Deus meus, ut quid dereliquiste me? Por que me abandonaste? Claro, então tem que ter esse cuidado. Nem Cristo gostou da cruz, mas a cruz foi a porta, a morte foi a porta de entrada para a glória, a morte e o sofrimento, evidentemente. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte, venceu a morte. Aos mortos deu a vida. O evento da ressurreição do Senhor, da ressurreição de Cristo, a ressurreição é um evento histórico, e é um evento ao mesmo tempo transcendente. O catecismo diz: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escrevia aos Coríntios, lá pelo ano 56, aspas, São Paulo diz: eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. O que ele recebeu? O que ele transmitiu? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, e depois aos 12. Está lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Depois aos 12. O apóstolo, fala aqui da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo após o fato dele conhecido da sua lá nas portas de Damasco, de Damasco. E temos alguns sinais, Por exemplo,
o túmulo vazio. O túmulo vazio. Na história da humanidade, meus irmãos, minhas irmãs, tantas pessoas importantes passaram pela história da humanidade, reis, rainhas e etc., pessoas que se consideravam até deuses e etc., mas Jesus, o túmulo dele está vazio. O túmulo dele, né, tantos heróis que ficaram seus corpos nos túmulos, né, e podemos até hoje encontrar túmulos de tantas pessoas importantes. O túmulo de Jesus está vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. É o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta, evidentemente, né? Alguém poderia ter roubado o corpo, um exemplo. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma, né? De outra forma, apesar disso, o sepulcro vazio é importante e constitui para todos um sinal essencial. Um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso, porém, né, das santas mulheres, né, que viram em primeiro lugar. Aliás, Jesus aparece primeiro às mulheres. As mulheres. Depois, a Pedro, nós já conhecemos a história da corrida também dos dois discípulos e até o sepulcro. O discípulo que Jesus amava, João, o discípulo que Jesus amava, né, afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, outro sinal, os panos de linho no chão, viu e creu. Viu e creu. Nós somos chamados, meus irmãos, minhas irmãs, a todos os dias a pedir a Deus: eu creio, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A fé, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1, é a certeza nas realidades que não se veem, nas realidades que não se veem. Ele viu e creu, viu o túmulo vazio e creu. Isso supõe que ele tenha constatado, o discípulo amado tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio. Constatou que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. O catecismo também nos fala um pouco, e já vamos caminhando, né, para o nosso final, mas o catecismo, depois nós retomamos num outro momento, mas o catecismo, meus amados paroquianos e paroquianas, o catecismo nos fala um pouco das aparições do ressuscitado. Maria Madalena e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus, né, era um costume da época. Jesus, nós sabemos que foi sepultado às pressas, correndo, né, porque estava chegando sábado,
Ele foi sepultado então na tarde de sexta-feira, um pouco correndo. Essas mulheres foram as primeiras a encontrar o ressuscitado, como dizia antes. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo, mensageiras da ressurreição de Cristo, inclusive para os próprios apóstolos, apóstolos. Foi a eles que Jesus apareceu logo em seguida, E é baseada no testemunho dele, que a comunidade exclama. É baseado no testemunho dele, de quem? De Pedro, Porque Pedro ele que é chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado. Depois das mulheres, Pedro que vê o ressuscitado. E é baseado na fé dele, de quem? De Pedro, que a comunidade pode exclamar: é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, como está em Lucas 24, 30, 34. Tudo que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã da Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja, as estoireias, as colunas que vão ao fundo, as bases, as estoireias, fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de pessoas concretas, conhecidos dos cristãos, e na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição são, antes de tudo, Pedro e os 12. Mas não somente eles. Paulo fala claramente, de mais de 500 pessoas. Interessante. Paulo fala claramente, de mais de 500 pessoas, Está lá em 1 Coríntios 15, se eu não me engano. Está lá. Paulo fala de mais de 500 pessoas, às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de outros apóstolos, além de Tiago e de outros apóstolos. Diante desses testemunhos, queridos e queridas, diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. É o catecismo que diz, repito, no número 643 do catecismo da nossa igreja, o catecismo diz: diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre. Na cruz não morria mais um, como era de costume, mas era o mestre Jesus que morria.
que aliás, morte anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram logo de imediato, né? Não creram. Aliás, também na nossa vida, né, a gente tem que ter esse cuidado de ir acreditando em tudo. Às vezes nós vamos acreditando em tudo, né? Tudo, nós vamos acreditando, cuidado. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns, né, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Repito, na minha vida e na sua, também nós temos que ter prudência também. Né? A gente nós às vezes vamos acreditando em tudo. O catecismo diz, longe de nos falar de uma comunidade tomada pela exaltação mística, os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio, Lucas 24, 17, e assustados. Por isso, não acreditaram de imediato nas santas mulheres que voltavam do sepulcro. Diziam até que elas estavam mesmo num desvario, estavam falando loucuras. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, censura-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus, o ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, ainda têm momentos de dúvidas. Meus caros irmãos e irmãs, na próxima oportunidade, nós continuaremos ainda a falar, né, da ressurreição do Senhor. Mas peçamos a Deus que, primeiro, que aumente a nossa fé. Segundo, que Ele nos ajude com a nossa vida, cada um no seu estado de vida, com a nossa vida, a dizer para as pessoas que Ele vive, está ressuscitado e vive, e é o Senhor da minha vida, da sua vida. Depois, esta frase de Maria no Evangelho de hoje: Vide Domino, viu o Senhor. Somos chamados a ver o Senhor. Jesus continua no meio de nós e em nossas vidas. Nesta travessia que estamos fazendo, nestes momentos de dificuldade, quantas vezes o Senhor se apresenta para nós, né? Sobretudo nos mais necessitados, nos mais fragilizados. É preciso ver o Senhor. Ver o Senhor ressuscitado, glorioso, talvez não seja tão difícil, mas ver o Senhor, né, no flagelado, na flagelada, no drogado, no bêbado, no sofredor, na sofredora, no desempregado, no preso, em tantos os doentes, nestes momentos de dificuldades. Às vezes não é fácil, mas o Senhor está aí e quer precisar de nós, neste momento. Viu o Senhor? Onde eu vejo o Senhor hoje? Quando eu vou ao encontro. Onde está Deus em meio a este sofrimento? Deus está do lado daqueles e daquelas que amam
e vivenciam ou tentam vivenciarem este amor no dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, um bom confinamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.